Família, atenção, a notícia de última hora acaba de chegar aí, já vai compartilhando essa live aí, notícia urgente, o Barbudo será preso novamente, é isso mesmo, o Nine vai voltar para a cadeia, é isso mesmo. Estados Unidos da América descobre falcatrua, fraude no passaporte. Ah, e hoje o careca não dorme. Não dorme nem o careca do INSS, nem o careca da toga. Chicote de aço tá estralando, bambu tá gemendo, pau tá torando. Bolsonaro livre, solto, de volta ao jogo político e elegível. É isso mesmo. Família, o jogo mudou, o chicote mudou de mão. Agora as consequências serão pesadas em cima da esposa do careca, em cima da canja também. A canja tá sendo humilhada aí, tá todo mundo vendo. Estados Unidos da América deu 2 tapas na cara da canja, não deixou ela nem ir para shopping center e nem ir ficar em hotel luxuoso. Teve que dormir na caminha dura da embaixada. Ah, papai, como isso é bom. Como é bom ouvir isso. Canja dormindo na cama dura da embaixada. Não foi para shopping nem nada. Foi da embaixada para reunião da ONU, da reunião da ONU para embaixada, cama dura, da cama dura de volta pro Brasil. Calada, calada. Entrou muda e saiu calada. Não foi comprar roupinha, não pôde fazer nada. Foi humilhada. Canjicona humilhada em plena América. Ah, papai, como isso é bom, hein? Como é bom ter esse jogo virado. Vem comigo na matéria, meu filho. Dá o like, compartilha pra geral, porque o Alan dos Santos jogou uma bomba no ventilador aí, envolvendo o Michel Temer, o vampirão, envolvendo a esposa do vampirão. Ah, papai. Família, a live tá imperdível. Já vai chamando todo mundo pra live aí, compartilha essa bagaça, senta o dedo no like aí, passa a mão no saco de pipoca, porque hoje é dia de comemorar. Vamos ouvir aqui o Alan dos Santos, que botou pra arrepiar aí, hein? Botou pra arrepiar, filhão. Botou pra arrepiar. Vamos ouvir aqui. Senta o dedo aí então, pessoal. Vai chegando, deixando o like aí. É extremamente importante você já chegar aí deixando aquele like. Se porventura você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, inscreva-se, filhão, filhona. Já vai se inscrevendo aí para você não me perder aqui nessa plataforma gigantesca, beleza? Vem comigo na matéria, vamos ouvir aí o Alan dos Santos agora, informação de última hora, hein? Temer, Banco Master. Sabe o Banco Master que é a Vivi? Tá uma confusão isso aí. A Vivi tá lá ajudando. Vende, não vende. Tá aqui, ó. Master e BRB recorrem a quem? A Temer. Michel Temer, para tentar destravar a negociação barrada pelo Banco Central. Mas o negócio é... Puteiro é mais honroso, né? Você vê que... Olha que loucura, né? Pelo menos é honesto, né? É, o Temer... Porque lá tá claro do que se trata, né? O que se espera, o que se recebe, tá tudo claro. Aí, aqui... É. Ah, você fala que no puteiro é mais honesto. É. Sim, com certeza. Porque o banco... Eu vou traduzir pro pessoal, tá? O Banco Master, cuja advogada é a Vivi, esposa do sancionado. Presta atenção. E o BRB recorrem ao Michel Temer, lobista. No Brasil é crime. Não pode, lobby não pode no Brasil. Presta atenção. Então, ao lobista criminoso que... Quantos anos o Michel Temer ficou naquele esquema lá quando ele foi preso? 40 anos de corrupção, não foi? O esquema oculto. A verdade escondida entre a esposa de Moraes e Michel Temer. O Brasil está diante de uma revelação que pode mudar completamente o jogo de poder em Brasília. Nos bastidores mais sombrios da política, ganha força uma denúncia que até pouco tempo atrás era apenas um rumor abafado. Agora, porém, a história circula com intensidade. A esposa de Alexandre de Moraes estaria ligada a um esquema silencioso, que envolve ninguém menos que Michel Temer, ex-presidente da República e velho conhecido do jogo político nacional. Os sinais começaram discretos, reuniões reservadas, encontros sociais, em ambientes controlados, movimentações financeiras que despertam suspeitas. Para a maioria, passariam despercebidos. Mas, para quem acompanha de perto os bastidores, o padrão é claro demais para ser ignorado. E,
Quando os nomes de Moraes e Temer aparecem no mesmo enredo, não se trata de coincidência. É estratégia, é sobrevivência política. É o poder tentando se manter a qualquer custo. Michel Temer sempre foi visto como um mestre das articulações silenciosas. O que eu queria mostrar pro Alan? Qual? Que o Temer tá falando também da anistia. Esse é outro que fala sobre tudo, meu Deus do céu, cara. Aí, ó. Lê aí. Temer critica a anistia e menciona ataque de Tarcísio a Moraes. Até estranhei. Olha, O Moraes é o indicado dele, né? cara. Até estranhei de ver o Tarcísio falando do Moraes. Não julgo. Não tem como julgar o Temer. Ele realmente sabe que o Tarcísio é brother do Moraes. Então, parece que o Tarcísio está querendo abandonar o que seria uma candidatura à presidência e ficar em São Paulo para reeleição. Acho que faz muito mais sentido. Pessoas próximas a ele lá em São Paulo, a galera bem próxima mesmo, comentou isso comigo ontem. Bem, não tem mais nada no Brasil, né? Mas tem uma pior do Temer, tá sabendo? Não. A do Banco Master? Não. Não? Não, coloquei. A produção tá na bala aí ou não? Porque eu mandei, assim, já deve ter corrido ali no grupo, mas bota assim. Porque a gente manda tanta coisa nesse grupo. Não, bota no Google, assim, ó. Poucos falam tanto e dizem tão pouco quanto ele. Poucos sabem permanecer nas sombras e, ainda assim, movimentar peças fundamentais do tabuleiro. Presta atenção. E é justamente nessa sombra que muitos acreditam estar a ligação com a família de Moraes. Não apenas apoio político, mas conexões profundas que podem explicar como certas decisões são tomadas, como certas portas se abrem e, principalmente, como a blindagem se mantém. A pergunta que ecoa é simples e devastadora. Qual o real papel da esposa de Moraes nesse tabuleiro? Presta atenção. Seria apenas proximidade social? Ou haveria algo maior? Algo que mistura interesses, acordos e favores mútuos? Em Brasília, quando o silêncio é grande demais, é porque o ruído nos bastidores é ensurdecedor. O mais impressionante é que esse suposto esquema não seria apenas sobre amizade ou lealdade pessoal. Os rumores apontam para uma rede de influência que se estende a contratos, empresas e até mesmo movimentações internacionais. Temer, Banco Master. Sabe o Banco Master, que a Vivi... Tá uma confusão isso aí. A Vivi tá lá ajudando. Vende, não vende. Tá aqui, ó. Master e BRB recorrem a quem? A Temer. Michel Temer, para tentar destravar a negociação barrada pelo Banco Central. Mas o negócio puteiro é mais honroso, né, cara? Você vê que, olha que loucura, né? Pelo menos é honesto, né? O Temer... Porque lá tá claro do que se trata, né? Michel Temer, lobista no Brasil. Mulher do Alexandre de Moraes. Posicionado, né? E o BRB recorrem ao Michel Temer, lobista. No Brasil é crime. Não pode. Lobby não pode no Brasil. Então, ao lobista criminoso que... Quantos anos o Michel Temer ficou naquele esquema lá quando ele foi preso? 40 anos de corrupção, não foi? Eu me lembro dele sendo preso no Rio, lembra? Então, mas era... Pô, no meio da Avenida das Américas, não No foi? meio das Américas. Caramba, era meu caminho todo dia ali. Então, aí eram 40 anos de corrupção aquele crime pelo qual ele foi preso. Então, assim, esse criminoso Michel Temer, junto com a esposa do sancionário Alexandre de Moraes, eles estão fazendo lobby criminoso, e o jornal não acha nada de anormal nisso, e ele... Não há provas públicas, ainda, mas há rastros, há indícios, e há gente demais desconfortável com a possibilidade de que esses laços venham à tona. Dentro do Supremo Tribunal Federal, os murmúrios já se espalham. Ministros cochicham entre si, preocupados com o alcance dessas revelações. Afinal, se comprovadas, não seria apenas um escândalo familiar. Seria uma bomba nuclear contra a imagem de um dos homens mais poderosos do país. E junto com ele, poderia cair também a aura de neutralidade da Corte, que se apresenta como guardiã da Constituição. No Congresso, parlamentares observam com atenção. Muitos sabem que Temer ainda mantém tentáculos entre partidos e líderes estratégicos. E se a ligação com a família Moraes for exposta, o efeito será
devastador. Mostraria que a política nacional é controlada não por princípios ou democracia, mas por esquemas de conveniência entre figuras que deveriam estar em lados diferentes. E o povo? Nas ruas e nas redes sociais, a indignação cresce. A cada denúncia, a cada indício que circula, mais brasileiros percebem que há algo errado. Sendo contratado para destravar. Ah, não, contratado não, desculpa, ele está fazendo isso por caridade, porque a matéria não menciona nenhum dinheiro pago, né? Então, o Michel Temer virou franciscano, então agora ele está fazendo ações caridosas para um banco. Você viu pessoas fazendo ações caridosas para o banco? Essa aqui é uma delas. Quantas vezes Mas isso é impressionante, porque você citou um ponto que é fundamental. Quer dizer, um repórter ouve algo assim, né? E não vira pro cara e questiona, né? Isso é correto? Isso é legal? O repórter ouve o Gilmar Mendes dizer que não vai ter processo de impeachment comigo e não pergunta assim, mas peraí, o senhor está se antecipando a um possível julgamento? O senhor está equivocado quanto à matéria que poderia levar antes de ver a um as processo provas, desse tipo? né? Antes de ver o processo. Não, e não pergunta assim, o senhor está aqui no evento político, 11 partidos que apoiam o governo, armando um esquema para impedir candidaturas, ou barrar candidaturas, ou dificultar candidaturas de aliados, né, da oposição, e o senhor acha que não está tendo atuação político-partidária, e o senhor esquece que isso... Ninguém pergunta. Mas é desumano da sua parte achar que esse pessoal tem cérebro. Convenhamos, né? Se você não está tendo compaixão com o imbecil do jornalista. Cara, hoje eu fui ver de novo um pouquinho eu fico ali CNN, Globo News, durante meu café da manhã, de volta de 10 horas, quando eu termino aqui. Essa tortura diária. Irmão, desculpa de insistir nisso, mas assim, é tanto repórter sem testosterona, assim, a impressão que eu tenho é que virou pré-requisito. Não tenho nada contra a vida de cada um, não, mas sim, é uma coisa tão sem, sabe? Sei lá. A confiança no sistema, já abalada, se aproxima de um ponto de ruptura. Não se trata apenas de corrupção ou de alianças espúrias. É a certeza de que os destinos de milhões podem estar sendo decididos em jantares discretos, em acordos de bastidores e em laços que jamais deveriam existir. Enquanto isso, o silêncio oficial fala mais alto que qualquer resposta. Nem Temer, nem a família Moraes se pronunciam diretamente sobre os rumores. Mas, em Brasília, a máxima é clara. Quando ninguém responde, é porque a verdade pode ser mais perigosa do que a mentira. O Brasil assiste, estarrecido, a mais um capítulo dessa novela de poder. Será que, finalmente, os segredos virão à tona? Mas é sem testosterona, com dinheiro, sem moral, com puta. Né? Tudo que eles não deveriam ter, eles têm excesso, tudo que eles deveriam ter, eles não têm, assim, é 0%. É 8, chamado famoso 880. Né? Famoso 880. Mas é impressionante isso, né, como apontou, né? Os jornalistas hoje já não questionam mais nada. Né? Porque, cara, você chegar em Morro Agudo e falar assim, ó, pô, não, que um ex-presidente, ele vai trocar uma conversa com a galera do governo para destravar um problema no Banco Central para 2 bancos, cujo advogado de um dos bancos é esposo do Alexandre de Moraes, o cara que o próprio Michel Temer indicou. Mas assim, óbvio, né? Isso aí tudo será de graça. Né? Ninguém vai cobrar nada. Você fala isso na estação de trem lá de um Comendador Soares, lá em Nova Iguaçu, ninguém vai comprar essa história. E outra coisa, né? O Banco Master é um banco ferrado, cheio de dívida, quebrado. Por que o BRB vai comprar esse banco? Pois é, isso que eu não me entendo também. Não faz o menor sentido. É. A coisa é tão escancarada que a máquina rodando normalmente, uma máquina extremamente corrupta como é a do Brasil, rejeitou a compra. Sabe qual que é o equivalente? A máquina do crime falou assim, opa, sinal vermelho. Mas tem essa questão. Os irmãos Batista... Imagina uma situação equivalente a essa, cara. Os irmãos Batista não compraram uma empresa de energia também na região norte? Foi. Com uma dívida também absurda. E logo depois veio uma norma lá, uma medida qualquer, que beneficiou toda a dívida ia ser paga pelos clientes, não pelos clientes que compraram. Tem sempre uma falcatrua. Era um leilão. Era um leilão. Só que, claro, né, os batistas não sabiam. Vou fazer uma pergunta pro Vinícius. Não sabiam que ia vir isso. Vou fazer uma pergunta pro Vinícius e para vocês aqui. O que hoje você acharia completamente anormal no Brasil?
anormal, cara. Se você visse uma manchete e fala assim, nossa, fiquei surpreso. Será que a blindagem se quebrará diante da pressão popular e internacional? Ou veremos mais uma vez a cortina do silêncio encobrir aquilo que todos já desconfiam? O que é certo é que, neste momento, o nome de Alexandre de Moraes não está apenas ligado a decisões judiciais. Está atrelado a uma rede de relações que ameaça implodir sua imagem e colocar sua família no centro de um furacão político sem precedentes. Preparem-se. Essa história está apenas começando. STF está rasgando a Constituição. Não, surpresa, você fica surpresa, uma notícia. Não, mas a imprensa tá falando isso. A imprensa falando isso. No Globo, no G1, eu ficaria assustado. Operação policial em favela é um sucesso. 40 traficantes mortos. Preste atenção, pessoal. Vamos continuar ouvindo aí que tem muita informação aqui. Revelações escondidas que a grande mídia jamais terá coragem de mostrar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é explosivo demais. E atenção, se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo e tenta parar. Michele, mais Trump intercepta. Michele, mais Trump. 1. Lula tenta parar. Michele, mais Trump intercepta. A operação foi silenciosa, mas não invisível. Informações internas de Washington revelam que o presidente Lula tentou uma movimentação desesperada. Enviar sinais diplomáticos por canais informais aos Estados Unidos para que a ala republicana barrasse o avanço de Michele Bolsonaro como liderança internacional feminina da nova direita. O objetivo era claro: impedir que Michele se tornasse símbolo da resistência conservadora e, consequentemente, herdeira natural de Jair Bolsonaro. Mas o plano sofreu uma reviravolta inesperada. Fontes ligadas ao gabinete de segurança de Trump, presidente dos Estados Unidos, teriam interceptado os sinais e classificado a movimentação como uma tentativa de censura política transnacional. Um documento reservado teria circulado com a seguinte frase: "O Brasil virou o epicentro da sabotagem ideológica. Estamos observando." Michele, por sua vez, foi aconselhada por aliados americanos a intensificar sua agenda internacional. O que era para ser um bloqueio se transformou em combustível. Notícia 2. Lula, Maduro e Petro. A tríade contra os Estados Unidos. Relatórios internos de agências de inteligência que circulam entre congressistas americanos apontam para algo ainda mais explosivo: a formação de uma aliança silenciosa entre Lula, Nicolás Maduro e Gustavo Petro, com o objetivo de minar a presença estratégica dos Estados Unidos na América Latina. A conspiração envolveria reuniões secretas, acordos comerciais disfarçados e cooperação em áreas sensíveis como energia, segurança digital e financiamento de movimentos progressistas no continente. Embora negado publicamente, o movimento já recebeu um apelido entre analistas conservadores: o Novo Pacto Vermelho. A suspeita cresceu após Lula mencionar em um evento fechado que o futuro está no sul global e não em Washington. A frase gerou repercussão imediata e levantou dúvidas sobre uma possível tentativa de isolar os Estados Unidos de decisões importantes na região. A direita americana, liderada por Trump, já articula uma resposta. Notícia 3. Trump prepara denúncia global contra Lula. A equipe de comunicação de Trump, presidente dos Estados Unidos, estaria trabalhando nos bastidores para uma ofensiva internacional de altíssimo impacto. Segundo fontes próximas ao Partido Republicano, uma denúncia pública será apresentada por Trump em um evento de repercussão global. A acusação será direta. Lula teria enganado o povo brasileiro ao se vender como um defensor da democracia, enquanto, na prática, promove perseguições políticas e censura institucionalizada. O discurso de Trump já estaria pronto, com frases cortantes como: "O Brasil virou um laboratório da tirania disfarçada." A ação não será apenas retórica.
Há especulações de que o Departamento de Estado poderá usar trechos do discurso como base para medidas diplomáticas mais severas. Fontes próximas a Trump afirmam que o tempo da passividade acabou e que Lula será confrontado diante do mundo. A tensão entre os dois países está prestes a explodir. Notícia 4. Globo. É citada em documentos como peça-chave da manipulação. Documentos obtidos por analistas internacionais e vazados por canais conservadores dos Estados Unidos revelam o que muitos já suspeitavam. A emissora Globo estaria atuando em sintonia com o Planalto para proteger a imagem de Lula e esconder escândalos de bastidores. O material cita reuniões entre representantes da mídia e setores do governo, além de estratégias pré-definidas de narrativa para suavizar fatos comprometedores. Porém, a bomba veio de fora. Um relatório de mídia elaborado por universidades norte-americanas aponta que a Globo possui padrão de cobertura enviesado e omite sistematicamente denúncias contra o governo. O documento circula entre senadores americanos e pode ser citado em futuras audiências no Congresso. Um trecho do relatório afirma: a imprensa brasileira age como extensão do poder, não como sua vigilância. A revelação reacendeu o debate sobre manipulação da opinião pública e enfraqueceu ainda mais a credibilidade da emissora. Notícia 5. Trump acusa: o Brasil traiu os Estados Unidos. As palavras foram duras e diretas. Em uma reunião com investidores conservadores em Dallas, Trump, presidente dos Estados Unidos, deixou claro que o governo Lula cruzou uma linha vermelha. Ao comentar sobre os acordos firmados entre o Brasil e o BRICS, Trump foi categórico. O Brasil traiu os Estados Unidos em plena luz do dia. A frase caiu como uma bomba. O ex-presidente americano, e hoje novamente no poder, teria se referido ao alinhamento de Lula com a China e a Rússia como um ataque direto aos interesses americanos. Informações sigilosas indicam que os Estados Unidos podem revisar acordos comerciais com o Brasil e até propor sanções econômicas setoriais. Empresários americanos do setor agrícola e tecnológico já manifestaram preocupação. O que parecia apenas uma retórica política, agora se desenha como um embate comercial de grandes proporções. Lula, segundo fontes diplomáticas, teria ficado em estado de alerta após saber que o nome do Brasil foi citado em reuniões do Conselho de Segurança dos Estados Unidos. Notícia 6. Joel Pinheiro. Foi usado para testar reação popular. A aparição polêmica do comentarista Joel Pinheiro na Globo, onde criticou sutilmente o desgaste da imagem de Lula, pode não ter sido um simples ato isolado. Bastidores da imprensa indicam que o discurso foi ensaiado e autorizado com antecedência, com o objetivo de testar a temperatura da opinião pública sobre a atual rejeição ao petismo. Fontes da emissora revelam que houve orientação editorial para que a crítica fosse sutil, mas calculada. A Globo, pressionada por dados internos que apontam queda de audiência e aumento de rejeição, teria iniciado uma estratégia de soltar balões de ensaio para medir o impacto de narrativas alternativas. Joel foi o primeiro. Outros nomes, antes intocáveis na linha editorial esquerdista, também estariam sendo preparados para fazer críticas controladas ao governo, como parte de uma transição silenciosa de narrativa. A pergunta que fica é: será que o sistema está prestes a abandonar Lula para preservar sua própria sobrevivência? Notícia 7. Prisão de Bolsonaro. Vira exemplo mundial de perseguição. O caso de Jair Bolsonaro já não é mais apenas uma questão doméstica. O que ocorre em Brasília está prestes a se transformar em uma das maiores batalhas políticas do século, e não é exagero dizer que o mundo inteiro começa a observar com espanto. Fontes ligadas ao Partido Republicano confirmam que Trump, presidente dos Estados Unidos, prepara um discurso no Fórum de Liberdade Global que terá como foco central o exemplo brasileiro. Bolsonaro, o líder que recebeu milhões de votos e se tornou símbolo da direita latino-americana, agora é tratado como vítima de um tribunal político. O discurso de Trump
não será apenas retórico. Ele pretende usar a prisão de Bolsonaro como caso prático para demonstrar como a esquerda global aprendeu a usar os tribunais como armas de destruição política. A frase que circula nos bastidores é repetida como um mantra. O que eles não conseguem vencer nas urnas, tentam eliminar na marra por meio da toga. Essa estratégia já foi vista em outros países, mas no Brasil, ganhou escala inédita. A imagem de um ex-presidente tratado como criminoso comum por decisões de ministros que atuam como atores políticos será explorada diante de líderes internacionais. Parlamentares americanos já começaram a se manifestar. Congressistas republicanos denunciaram o que chamaram de espetáculo judicial e pediram que órgãos de direitos humanos investiguem a situação. Para eles, a perseguição contra Bolsonaro abre um precedente perigoso. Se um líder eleito pode ser preso por contrariar interesses de um tribunal, qualquer cidadão comum está vulnerável ao mesmo destino. A mensagem é clara. O caso brasileiro não é um ponto isolado, mas parte de uma agenda global. O impacto internacional será devastador para Lula e para o STF. A estratégia é transformar o Brasil em exemplo negativo, como um laboratório de censura e perseguição judicial. Trump deve mencionar nominalmente Alexandre de Moraes e o próprio STF, descrevendo-os como símbolos de um sistema que perdeu o controle e virou contra o povo. Em suas palavras, segundo fontes que tiveram acesso ao rascunho do discurso, o povo brasileiro clama por justiça, mas recebe censura e repressão. Essa frase já está sendo tratada como o eixo da narrativa internacional. Nos bastidores de Brasília, cresce a apreensão. Diplomatas admitem que o discurso de Trump pode gerar ondas de repercussão em organismos multilaterais. A imagem internacional de Lula, já desgastada, corre o risco de implodir. O discurso também deve pressionar aliados europeus e até governos da América Latina a se posicionarem. A esquerda teme que Bolsonaro se torne um mártir global e que sua prisão deixe de ser apenas um ato jurídico para se transformar em bandeira política internacional contra o socialismo. Esse cenário tem potencial de virar um terremoto. Não apenas porque expõe o STF ao ridículo, mas porque fortalece Bolsonaro em um terreno inesperado, a arena global. Quanto mais tentam silenciá-lo, mais sua figura cresce. A narrativa de vítima se transforma em combustível para movimentos conservadores em todo o mundo. E nesse jogo, Trump será o catalisador, transformando o caso brasileiro em recado universal. Se fizeram isso no Brasil, podem tentar em qualquer lugar. Notícia 8. A reação final está a caminho. Se o discurso de Trump já preocupa o Planalto, as movimentações silenciosas do Departamento de Estado dos Estados Unidos são ainda mais ameaçadoras. Fontes diplomáticas revelam que medidas concretas contra o entorno de Lula estão sendo estudadas. Entre as opções estão sanções pessoais, restrições de visto, congelamento de bens de aliados estratégicos e até a suspensão temporária de parcerias tecnológicas que hoje sustentam setores-chave da economia brasileira. Essas medidas não surgem no vazio. Elas ganharam força após relatos, nos corredores da ONU, de que Lula teria incentivado a retaliação contra plataformas conservadoras em parceria com regimes autoritários da região, como Venezuela e Nicarágua. A acusação é grave. Aponta que o Brasil teria exportado a lógica da censura digital e buscado apoio em governos conhecidos por sufocar a oposição. Ainda não há pronunciamento oficial, mas a simples menção já foi suficiente para movimentar gabinetes republicanos em Washington. Trump, presidente dos Estados Unidos, teria reagido com indignação ao ouvir os relatos. Segundo fontes próximas, sua frase foi curta e direta. A liberdade não será destruída sem reação. Essa declaração, por si só, já acendeu o alerta vermelho no Palácio do Planalto. O temor é que os Estados Unidos estejam preparando uma resposta coordenada, capaz de isolar o Brasil em fóruns internacionais e estrangular financeiramente figuras ligadas ao projeto de Lula.
Em Brasília, o clima é de silêncio estratégico. Ministros evitam entrevistas, parlamentares da base governista preferem não comentar, e até porta-vozes próximos ao Planalto falam em dias de incerteza absoluta. O receio é de que qualquer movimento precipitado apenas alimente a narrativa de perseguição e fortaleça o discurso conservador no exterior. Nos bastidores, Lula estaria buscando contatos discretos para tentar reduzir a temperatura, mas a percepção é que já passou do ponto. Para aliados de Bolsonaro, a situação é vista de forma oposta. Eles acreditam que estamos diante do início de uma tempestade que pode mudar os rumos da história. O alinhamento entre conservadores brasileiros e republicanos americanos já é tratado como inevitável. Parlamentares próximos a Trump afirmam que o Brasil será peça-chave em um realinhamento global em defesa da liberdade e que Lula será lembrado como o presidente que rasgou décadas de parceria com os Estados Unidos em nome de uma ideologia ultrapassada. As possíveis sanções levantam questões inquietantes. O que acontecerá se aliados de Lula tiverem bens congelados em bancos internacionais? Como reagirá o agronegócio se parcerias tecnológicas forem suspensas? E como se sustentarão os discursos de Janja em palcos internacionais quando a comunidade global enxergar o Brasil como cúmplice de regimes autoritários? A sensação é de que a reação final está a caminho. Não será apenas retórica, mas uma ofensiva que pode atingir o coração do sistema lulista. Se confirmadas, as medidas representarão o início de um isolamento sem precedentes, colocando o Brasil em posição delicada no cenário internacional. Em resumo, a narrativa que ganha corpo é implacável. Bolsonaro, perseguido, se torna bandeira de liberdade. Lula, apoiado por regimes autoritários, se transforma em símbolo de opressão. E Trump, no centro da arena global, emerge como o líder que promete reagir em nome dos valores democráticos. A esquerda sabe que não há como frear essa onda sem pagar um preço altíssimo. E talvez esse preço já esteja sendo cobrado. O relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos foi publicado no site oficial do órgão. E mais uma vez, lá está De Moraes. O ministro do STF é acusado de cercear liberdades e promover perseguição política. Vamos aos detalhes com o correspondente internacional Ivan Kleber. Notícia de última hora para a audiência do Jornal da Oeste. O nosso querido Ivan Kleber vai trazer aqui para a gente. Boa tarde, Ivan. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Presta atenção, gente. Presta atenção. Boa tarde, Geisiane, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Isso mesmo, literalmente notícia de última hora, aproximadamente 50 minutos, o Departamento de Estado americano publicou em seu site o relatório anual de direitos humanos. E eu vou trazer aqui alguns trechos, porque é um relatório muito contundente em relação ao Brasil. Lembrando que este é um relatório relacionado ao ano de 2024. E o relatório começa assim, Geisiane, já no primeiro parágrafo. A situação dos direitos humanos no Brasil piorou ao longo do ano. Os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações em uma importante plataforma de mídia social, em resposta a um caso de assédio. Lembrando que esta é a questão relacionada à queda do X, né? O bloqueio do X no Brasil no ano passado, antes das eleições municipais. E mais, olha só, Geisiane, o governo minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online, considerado que minaria a democracia, suprimindo desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como de jornalistas e políticos eleitos, muitas vezes em processos secretos, sem garantias do devido processo legal. Isso já no início do relatório, a apresentação, o sumário executivo do relatório, traz esse ponto, Geisiane. E o 8 de janeiro, a questão relacionada ao 8 de janeiro, também foi citada, dizendo o seguinte: a Constituição brasileira proíbe prisões e detenções arbitrárias e prevê o direito das pessoas de contestar a legalidade de sua prisão.
O governo brasileiro, de modo geral, observou esses requisitos. No entanto, figuras políticas e grupos de direitos humanos alegaram que o governo manteve centenas de indivíduos acusados de participação nos protestos que levaram à invasão de prédios governamentais em janeiro de 2003, em 8 de janeiro de 2003. Detidos por vários meses, sem apresentar acusações, alegaram também que esses manifestantes tiveram acesso negado à assistência jurídica. E até mesmo questões relacionadas ao antissemitismo no Brasil, infelizmente, foram aí mencionadas no relatório, porque o relatório apresenta uma apresentação da Federação Israelita Brasileira, onde aproximadamente 120 mil judeus brasileiros, dos quais aproximadamente 70 mil vivem no estado de São Paulo, sofreram aí questões relacionadas ao antissemitismo. O ministro Alexandre de Moraes é citado justamente pela ordem que ele deu aqui para derrubar perfis. O relatório diz: os autos do Supremo Tribunal Federal, revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma X, antigo Twitter, suprimindo desproporcionalmente o discurso de defensores do ex-presidente Bolsonaro, em vez de tomar medidas mais rigorosas para penalizar quem incitasse ação ilegal. Então é um relatório que não faz uma defesa do ex-presidente Bolsonaro, e sim de seus apoiadores. O relatório aponta que houve censura no ano de 2024 aos apoiadores, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que frequentam a internet, as pessoas comuns que não puderam exprimir as suas opiniões nas redes sociais. Gisiane, para concluir e devolver para você, qual a importância deste relatório? Ele é muito importante porque é um relatório anual, publicado pelo Departamento de Estado, e, eventualmente, no futuro, uma próxima administração democrata não pode retirar esse relatório. Ele fica nos arquivos. O nome do Alexandre de Moraes ficará para sempre nos arquivos do Departamento de Estado. Até porque as pessoas podem entrar agora no site do Departamento de Estado e observar lá relatórios de 2023, 22, 21, anos anteriores, que eram feitos por outros governos. Então, isso coloca o ministro Alexandre de Moraes na história ali, nos arquivos do Departamento de Estado. E mais, esse relatório pode ser a base para eventuais novas ações da administração Trump em relação ao Brasil, sanções e também aplicações da Lei Magnitsky a outros membros da Suprema Corte e autoridades. É um relatório muito importante e que, infelizmente, destaca aí a deterioração dos direitos humanos no Brasil, Geisiane. Ivan Kleber, tendo em vista que esse relatório menciona o processo eleitoral municipal, né, já que ali, um pouquinho antes das eleições municipais, ele derrubou o X, e ainda faltou mencionar a Starlink. A verdade é que o patrimônio da Starlink foi usurpado, porque ela não tinha absolutamente nada a ver com a história, a multa foi cobrada da Starlink. Mas tendo em vista essas informações, talvez seja uma sinalização de que o próximo processo eleitoral do país, do nosso país, do Brasil, esteja mais próximo de não ser reconhecido legitimamente pelos Estados Unidos? Com certeza, né, família? Com certeza. Ah, meu irmão. Esse relatório aí vai botar pra estourar a boca do balão, hein? Vai botar pra fritar. Escuta o que o Gaia falou aqui sobre uma fraude aí que a mulher do Careca tentou fazer. Dessa vez os Estados Unidos vieram para mostrar que eles não estão brincando. Desde que foi sancionado Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos internacional através da Global Magnitsky, a impressão que a gente teve é que pouca coisa mudou. Não se sabe de nada que tenha sido cancelado dele, nenhuma ação que tenha sido tomada, nada na sua vida havia sido mudado. Nessa segunda-feira agora, os Estados Unidos ampliaram a Global Magnitsky para também alcançar a esposa, escritório de advocacia, o Instituto Lex, que é onde está boa parte do patrimônio do Alexandre de Moraes, de acordo com a imprensa brasileira. E o que nós esperávamos é que qualquer ação em cima disso fosse demorar semanas, porque já tem muito tempo que a Magnitsky tem mais de um mês, né? Que a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes foi publicada, foi divulgada, e nada aconteceu. Só que dessa vez eles vieram com os dois pés juntos na voadeira. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é a primeira ação que atinge realmente Alexandre de Moraes e a esposa. A internet já começa a usar o termo casal Magnitsky. E aí o que eu vou mostrar para vocês é que, pessoal, que eu acabei de ver agora no X, que eu vou
Bom, assista e entenda. Pessoal, olha o que acabou de acontecer. Esse daqui era o site do escritório da Viviane Barsi, da esposa do Alexandre de Moraes. É o site do casal Magnitsky. E o que acontece? Esse site era hospedado lá nos Estados Unidos. Aí o pessoal mandou um e-mail para o site de hospedagem americano falando... Ó, o pessoal mandou, eu tô achando que foi ele mesmo que mandou, viu, esse cara aí. Olha, esse casal tem sanção, eles descumpriram aí uma série de garantias, descumpriram o direito, tá tudo lá no dossiermorais.com. E além de tudo, o que acontece? Cai o site, derrubaram o site do casal Magnitsky. Tem consequência desrespeitar a Constituição, desrespeitar o direito brasileiro. Eu pensei, cara, será que isso é verdade? Porque na internet é pouca coisa que você pode confiar. E eu peguei e entrei aqui, ó, no Google, digitei Barsi de Moraes. Aí você vê, tá escrito aqui em cima, né? Esse aqui é o acervo de imagens do Google. Barsi de Moraes. Aqui embaixo também, ó, Barsi de Moraes. Então, são links do site do escritório de advocacia do Alexandre de Moraes, da esposa dele. O que eu fiz? Eu falei, cara, vamos clicar aqui, vamos ver se a gente entra no site. Aí eu cliquei. Começa a rodar, tá demorando mais que o normal, tá rodando ainda, até agora nada, e aparece isso aqui. Aí eu fui, cliquei no outro link e apareceu isso aí. Eu tô mudando de perfil, de página, vocês não estão vendo porque é a mesma coisa que está escrito. Em qualquer desses links aqui, ó, em qualquer um desses links que você clicar, pode ser esse aqui, ou de cima, esse de baixo aqui, qualquer um dos links que seja barsidemorais.com.br, o que vai aparecer será sempre isso aqui, ó. Realmente, esta é a primeira ação que atinge, de forma pública pelo menos, porque a gente não sabe em relação a contas dos bancos e nada disso, mas de forma pública, o site do escritório do Alexandre de Moraes e da sua esposa estão agora derrubados porque eles estavam hospedados em uma empresa internacional que é a Hostinger. Vou até puxar aqui para ver se é isso mesmo. Ele mostrou aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Hostinger. Essa daqui, ó. Hostinger acabou de derrubar o site. E eles responderam, ó. Obrigado pelo seu relatório, pela sua indicação. A conta listada abusiva foi suspendida. Está escrito aqui, o departamento de abuso da Hostinger. É aqui que você faz ali as denúncias. Então foi feita uma denúncia, eu tô achando que foi esse cara aqui, eu não sei, né? E esse site não está mais no ar. É complicado. É triste que nós tenhamos chegado a esse ponto, mas para sair de uma ditadura, acho que todas as ferramentas são possíveis, né? Eu acredito que ele ainda vai aprender e tentar destruir a vida de mais algumas pessoas, sinceramente, mas do jeito que as coisas estão escalando, eu acho que dificilmente pessoas têm vitória do lado de lá, tá? Só isso que eu tenho para falar. Família, o chicote tá estralando, o bambu tá gemendo, o pau tá torando, hein? A bruxa voa sem vassoura e o saci anda de patinete. Comenta aqui embaixo se você acredita que o barbudo vai voltar pra prisão, de onde ele nunca deveria ter saído, né? Eu creio que vai. Você acredita? Bolsonaro volta em 26? Comenta aqui e vai para esse canal aqui também, assista esse vídeo lá, que é extremamente importante. É o meu segundo canal sobre fim dos tempos, apocalipse, profecias bíblicas, arrebatamento e tudo mais. Clica aí, te encontro lá. Um abraço e até breve.